Olá vocês, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso Catavento, um tarô inconformado. Na última conversa nossa, falamos sobre, anunciamos, né, os ciclos, principalmente os ciclos da consciência. Já dissemos que no nosso entendimento, que a base fundamental desse tarô que estamos propondo é que a existência, tudo que é uma consciência em evolução em diferentes possibilidades de si mesma. Portanto, cada ciclo é um ciclo ou um ciclo possibilidade dessa consciência crescer em sensibilidade, em autopercepção, pela prática de si mesma. Quanto mais a gente pratica, mais aguçado a gente fica, melhor a gente fica. E essa é a razão da existência. Não existe outra, é a evolução dessa sensibilidade. E cada vez que esse ciclo se fecha, que ele tem um começo, um meio, um fim, ele reinicia uma nova etapa evolutiva, só que naquele começo ele é totalmente uma criança, totalmente ausente, desconhecendo tudo que está pela frente, porque é um novo que se instaura, um novo patamar evolutivo, é sempre um desafio novo a se descobrir, a se vivenciar, a se praticar em termos de consciência para a gente evoluir. Quando lemos as cartas do tarô, que se inserem dentro desse ciclo, o ciclo do louco, na verdade, a gente está querendo saber qual é o nosso momento naquele ciclo possibilidade, naquela virada da roda, num aspecto específico, no mais das vezes, né? Em que momento nós estamos na nossa evolução de consciência. E tendo consciência da nossa consciência, a consciência fazendo o seu autoquestionamento, nós temos possibilidade de interferir nesse processo, de ajudar esse processo, ou até de reverter o processo em algum nível, né? E eu acho isso interessante, mas eu queria começar hoje, já que estamos trazendo uma visão de como funcionam os ciclos de consciência, é um ciclo de ciclos, a gente já falou dessa formatação, vamos dizer, essa composição, dessa configuração, a melhor palavra é essa. Formatação é ruim porque é forma e nós não temos, é um tarô inconformado, mas sim uma configuração fractal. É uma estrutura enorme, infinita, que se faz em todos os momentos de si mesmo, em todas as possibilidades de si mesma, com a mesma lógica de ciclos, de ciclos, de ciclos. E nós temos algo que nos mostra isso com muita clareza, só que para trazer esse algo eu vou colocar uma música sugestiva para a gente, que vai nos dar um clima. Estamos ouvindo num arranjo muito bonito, com flauta inclusive, normalmente é com piano, Clair de Lune, Clarão da Lua, do Debussy. E por que eu escolhi essa música como o nosso fundo musical para iniciar esse papo nosso? Porque Clarão da Lua, né? Debussy foi um compositor da escola impressionista que reagiu à escola romântica das fortes emoções e quis trazer essas sensações, essas percepções, aquilo que fica na gente quando a gente entra em contato principalmente com a natureza. A natureza nos marca, a natureza nos emociona também, né? Mas nos traz imagens, ela nos ajuda a perceber a realidade em dimensões mais infinitas. E se você atentar, quando a gente fala clarão da lua, quando pensa em lua, você pensa em sol, você pensa a lua, a luz da noite, o sol, a luz do dia, e acontece enquanto o outro adormece, está no outro lado, e eles estão circulando como se eles estivessem se perseguindo, né? É um amor impossível, a lua sendo perseguida pelo sol, embora sendo iluminada por ele e tendo o seu brilho vindo dele, mas na verdade isso nos traz, e a gente sabe muito bem na natureza o quanto é importante esses ciclos, principalmente a força da lua nas plantas, nas marés e inclusive em nós próprios, nas nossas emoções. A influência da natureza em nós é profunda e ela se faz em movimento, ela se faz ciclicamente.
Eu não vou continuar com a música porque esse não é o nosso propósito, mas ela é belíssima, né? Eu não sei, quando escuto essa composição do Debussy, parece que eu consigo ver o clarão da lua, a lua passando e tudo iluminado, tudo com esse prateado que brilha e que nos leva a uma existência mágica, que é a nossa própria existência, porque isso é a natureza. Então esses ciclos da natureza, que tem começo, meio e fim, você sabe que o dia termina e vem a noite, e quando a noite termina e chega o dia, esse dia que vem é completamente diferente. É um outro sol, é uma outra lua, é uma outra noite, é um outro brilho, é uma outra sensação. Então, sempre nós estamos, e se você aguçar sua percepção, é que a gente não presta atenção, a gente está tão assoberbado com outros focos dessa vida cotidiana material nossa, que a gente perde essa sensibilidade de observar os ciclos da natureza. E eles são o nosso exemplo. Tudo segue esse mesmo modelo de começo, meio, fim e uma renovação de uma forma diferente. E esse diferente é novo, como se eu estivesse começando sempre um novo dia ao final de um ciclo do louco. E o louco, então, ele parte dessa morada, se transforma num mundo e volta a ser louco num novo momento, numa nova etapa, depois de percorrer. Para o novo que virá, ele é louco, ele é totalmente inconsciente. Então, o louco para nós, é o primeiro momento, corresponde à inconsciência total frente a um novo momento, ao passo que o mundo é a consciência do tudo já vivido. Em nós subsistem sempre, a cada momento, em cada ciclo, essas duas verdades. Nós somos mundo em relação àquilo que já desenvolvermos em termos de percepção, consciência. Em tese, às vezes a gente não chegou ao mundo ainda, está no meio do caminho, mas está em processo, mas imaginando que tenhamos terminado a volta, mas em termos do que virá, do que não vivenciamos, do que desconhecemos, do novo que sempre surge após o término de uma etapa, e essas etapas são uma dentro da outra, a natureza mostra, porque o dia quando termina, mas o dia é feito de horas, minutos, segundos, cada segundo também é um ciclo, ele começa, vive, vai, termina e começa um outro novo que não se sabe o que virá. Ou seja, sempre esse novo surgindo, a gente sendo um novo louco de um novo momento, um novo ser em inconsciência, mas guardando naquele mundo que se construiu do passado a sabedoria para um novo momento, mas sempre é um novo momento, eu preciso aprender. Então a inconsciência frente ao novo se faz, e é este o processo dos ciclos da natureza. Quando a gente fala do ciclo do louco, nessa percepção de um tarô da consciência que foca a consciência como seu ponto central, portanto ele não tem uma forma definida, por isso que é inconformado, ele está sempre em processo, em transformação, tudo depende do grau de detalhamento, vamos dizer, que você tenha dos processos, porque um segundo, milésimo de segundo, cada um deles é um ciclozinho, que tudo começa, desenvolve e termina, né? Então, nós temos essa visão. E quando falamos no tarô, voltando à questão do tarô, à questão do ciclo do louco, que para nós corresponde ao ciclo da consciência, que corresponde à roda da consciência, esse ciclo é uma roda, que é o fundamento do nosso tarô, da nossa proposta. Todas as cartas, os arcanos maiores e os arcanos menores, tanto as cartas da corte quanto as cartas numeradas, se inserem nessa roda, estabelecem correspondências e relações. Normalmente, nós ficamos muito à deriva, no sentido de estabelecer uma relação mais direta entre as cartas, principalmente arcanos menores e arcanos maiores. É como se fossem visões que não se interrelacionam. Na nossa proposta, elas têm uma relação total. Elas têm todas elas percorrem conjuntamente essa roda e esses momentos evolutivos, o que nos facilita muito para percebermos em que aspecto estamos, em que momento estamos no nosso ciclo evolutivo. Né? Eu quero ver aqui no meu roteiro o que mais que eu tenho para conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu também não quero me estender muito. Eu acho que mais do que falar muita coisa, a gente poder falar
coisas profundas que são muito densas, para que elas possam repercutir como sendo as impressões de um clarão da lua, né? Existe alguma coisa mais infinita do que um clarão da lua? E que sensações infinitas que cada vez que a gente vivencia, se permite adentrar a beleza da natureza, como no caso do clarão da lua, ou do brilho de prata dessa lua, que sensações novas, sempre outras, que a gente vai descobrir dentro da gente se um dia a gente se deixar a esse tipo de percepção, a esse tipo de autoconsciência. Então, essa infinitude que a proposta desse tarô nos traz, essa busca de consciência de diferentes formas, diferentes aspectos. É claro que não é só no aspecto sugestivo, no aspecto das impressões, mas sempre uma sensibilidade, porque até a nossa lógica é uma forma da sensibilidade ser. Você pensa as coisas emocionalmente, você absorve, é um pensar sentir, que aliás isso não é nenhum absurdo, está até em vários textos que existem dentro da área da educação, que é o sentir pensar. Nós não pensamos apenas, nós pensamos sentindo e sentimos pensando. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, é muito difícil de separar uma coisa da outra, por isso mesmo que até digo que o pensamento é uma forma específica de sentimento. Estamos sentindo, por isso que nós podemos generalizar como sendo a consciência uma sensibilidade autoperceptiva, que se sente, se apreende, se capta de tantas formas diferentes, né? Eu acredito que o ponto central nosso aqui com este vídeo é esse. É trazer para vocês o ciclo dos ciclos, que na verdade é a nossa roda da consciência, que são, vamos imaginar que todo o universo, se é que não existem agora, existe a teoria dos multiversos, são vários universos, mas vamos pegar o conjunto de todos os universos, se essa teoria se confirma, embora muitos físicos a defendam hoje em dia, todas elas compõem, por exemplo, o ciclo maior. E depois cada um desses universos compõe um ciclo dentro dele. E dentro desse universo, cada uma das instâncias tem um ciclo, porque tudo é um processo que cresce, vive, se desenvolve, se desmancha e renasce de uma forma diferente. Então, a consciência dos nossos processos, de você enquanto processo, é que nos tira da estagnação, nos tira dessa lerdeza sensível de a gente se repetir e buscar se repetir e se doer porque sente que as coisas estão mudando. É preciso que a transformação seja abraçada, mas de uma forma de acompanhamento consciente para que a gente faça essa transformação algo de crescimento interior. E claro, a partir de nós, de um crescimento externo também, a partir da nossa prática, do que eu chamo da nossa praxis, porque consciência é praxis. A consciência não é alguma coisa que se tem aqui dentro, a consciência se manifesta naquilo que de fato a gente concretiza. É ali que nós nos vemos, se não são apenas ideias e não necessariamente conquistas de formas de ser. Aquilo que se espraia em existência, o que a gente chama de praxis. É uma consciência para nós, então é essa praxis, é esse ser. Isso nós vamos voltar com calma num próximo vídeo. Mas eu acho que por este vídeo, para a gente não se alongar muito, eu passei conceitos densos, conceitos importantes, vou retomar ciclo da natureza, ciclo do louco, ciclo da consciência, que é a base do nosso tarô, um tarô inconformado, catavento, por isso que o catavento está sempre girando. E o que move esse catavento, o que move esses ciclos, o que faz ele se movimentar, isso já é um papo para um outro vídeo que nós vamos fazer da próxima vez. Um grande abraço para vocês. Quando puderem comentar ou fazer perguntas, se não for aqui no canal, no nosso site, o site está aqui embaixo. É sempre bom ter contato com vocês e poder trazer essas ideias e essas reflexões. Eu sei que vocês têm, a maior parte de vocês tem já uma vivência do tarô, então essas ideias vão ser colocadas do lado,
como que em diálogo com as ideias que você já tem. Eu fico muito curioso para saber como é que está sendo, como esse diálogo está evoluindo, que tipo de conclusões, que tipo de questionamentos, que tipo de discordâncias, que tipo de dúvidas, seja lá o que for. Um grande abraço a vocês e até um próximo vídeo.